Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas e a todos os amantes da escola dominical que tem por objetivo buscar subsídios para agregar o seu plano de aula, o seu plano de ensino a cada domingo. Aqueles que procuram enriquecer suas aulas, seus estudos, suas buscas, o canal EBD Ação, ele tem por este objetivo te ajudar a melhorar o seu ensino, a sua aprendizagem, através de subsídios doutrinários, subsídios teológicos, subsídios geográficos, subsídios históricos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para o professor e a professora. Aqui estaremos postando no canal EBD Ação vídeos novos todas as semanas. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Quero te agradecer pela tua inscrição, pelos teus likes, pelos teus comentários, teus compartilhamentos, a tua divulgação. Sou grato a você. São mais de 4.000 inscritos no canal e por causa dessa tua participação o canal tem alcançado sucesso, tem sido ampliado nos meios e nas mídias sociais. E você que está acessando pela primeira vez o canal e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha, inscreva-se no canal. Você tornando um inscrito, você vai assistir os vídeos e se gostar dos vídeos, dê um like, dê bastante likezinho aí para nos ajudar na divulgação do canal. Depois você pode comentar, que à medida do possível eu vou respondendo aos comentários dos alunos que vão sendo postados aí no canal. E depois disso você compartilha nas redes sociais, nos seus grupos, nas suas interações, nos ajude a divulgar a palavra de ensino que é para o bem da obra e do reino de Deus. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, datada do dia 11 de agosto, cujo título é o título da lição e do livro do nosso amigo pastor Valmir Milhomem, que é A Razão da Nossa Esperança. E o texto do dia está em 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A síntese: diante das injustas perseguições, os cristãos devem se preparar para dar a razão da esperança cristã. Então Pedro ele fala de diversos assuntos aqui, ele fala de sofrimentos, ele fala da vida cristã, da militância da vida cristã, do propósito, da fidelidade, da união, da certeza, da razão, o entendimento de entender o que era a vida cristã. E no primeiro ponto aqui, no primeiro tópico, as qualidades da vida cristã. O pastor coloca unidade cristã, que é a unidade da igreja. O cristão ser unido, ser uma igreja só. Porque somos diversos membros, como Paulo ele usa essa ilustração, mas em um corpo só. Isto é unidade. E esta unidade, se está ligado uns aos outros, faz parte do corpo de Cristo, o organismo de Cristo. A igreja é como se fosse um organismo, com diversos membros e a cabeça que é Cristo. Então, quando o organismo ele é um só e tem diversos membros, todos são interligados. Nós somos interligados através da comunhão, através do mesmo propósito, da esperança, da palavra, toda esta união que nos propõe. Por isso que João ele diz assim, se andarmos na luz, como Jesus, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O segundo ponto do primeiro tópico é simpatia e perdão. O cristão ele deve ser sempre simpático e não apático ou antipático. A simpatia faz com que as pessoas nos aproximem ou nos aproximemos dela. A simpatia faz com que as pessoas abram um sorriso, a simpatia faz com que a aproximação, o diálogo, a amizade seja construída. E é através do diálogo, da conversa, que surge a mensagem do Evangelho, ou que as pessoas descobrem quem somos nós. E é através do diálogo que nós podemos anunciar a Cristo. Então, ser simpático faz parte da crença cristã ou da vida cristã, ou das características cristãs. Cristo ele nunca aparecia desanimado, mas ele sempre apresentava-se aos seus discípulos com ânimo e motivava eles a ter ânimo. Tendes bom ânimo.
E o outro ponto é o perdão. O cristão ele deve estar sempre pronto a perdoar. Nesse contexto de sofrimento, de perseguição, de calúnia, de sofrimento, é que Pedro está dizendo que a gente deve perdoar. Perdoar a quem? Cristo ele diz assim, a gente deve bendizer ou dizer bem daqueles que nos maldizem ou que falam mal da gente. Aqueles que nos perseguem, a gente deve elogiar, falar bem para os perseguidores. A característica do cristão é diferente das características dos ímpios, que eles pagam o mal com o mal, o bem com o bem. O cristão não. Apesar das pessoas estarem fazendo mal, a Cristo mesmo estavam fazendo mal. Ele dizia, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então é este exemplo que Cristo está dando para os cristãos, e Pedro também está mostrando na sua carta para a igreja, que o cristão ele deve sempre estar pronto a perdoar as ofensas, perdoar as calúnias, perdoar qualquer situação que possa vir causar tristeza e sofrimento na vida de um cristão. Ele está sempre disposto a perdoar. E no terceiro ponto do primeiro tópico, guardando a língua, porque, como disse Tiago, ele já falou que a língua ela é como fogo, que pode enveredar por uma floresta. Então, às vezes, as palavras que nós falamos, se elas não forem comedidas, não forem pensadas antes de ser dita, elas podem causar muito mal. O próprio Salomão disse em Provérbios que a morte está no poder da língua. Isto é, a gente pode matar pessoas espiritualmente, matar a fé de algumas pessoas, matar a esperança, matar a amizade, matar a fidelidade, devido às palavras. As palavras que causam ofensas em uma pessoa, é como disse a Bíblia, uma pessoa ofendida é mais difícil de ganhá-la do que uma cidade com ferrolhos. Então é por isso que a gente deve guardar a nossa fala, as palavras do cristão sempre palavras comedidas, palavras boas, e o coração precisa estar cheio de palavras boas. E a Bíblia diz assim que o coração alegre aformoseia o rosto. Então as palavras boas também elas vão fluir de uma boca que pensa, que fala, que maquina coisas boas a partir da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim, tudo que é honesto, nisto pensai nas coisas que são de cima, para que a gente tenha assuntos interessantes a transmitir às pessoas e assuntos que levem elas a estarem firmes, alegres e nunca para baixo e nunca ofender as pessoas. O segundo tópico é a questão do sofrimento. O primeiro ponto, o sofrimento do justo. Fosse falar tudo sobre o que já escreveram, o que pensam, o que indagam sobre o sofrimento, precisaríamos de mais tempo aqui. Mas, na verdade, as pessoas sempre estão filosofando sobre o sofrimento. Alguns até dizem que Deus não existe porque os homens vivem em sofrimento. E se Deus é bom, por que o mal existe? E são várias questões filosóficas que nem eles têm uma resposta satisfatória. Nem a filosofia e nem ninguém tem uma resposta satisfatória. Mas nós que acreditamos na Bíblia, sabemos que o sofrimento ele aparece no cenário humano por causa de Adão e Eva que pecaram. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, porque todos pecaram, todos destituídos estão da glória de Deus. E com a introdução, a intromissão do pecado na vida humana, veio a tristeza, a dor, a amargura, o sofrimento em si. Então o sofrimento ele é consequência do pecado humano. Se Adão e Eva não tivessem pecado, o homem nem morreria e nem teria sofrimento. Porque quando Deus fez o homem, ele não fez o homem para o sofrimento, para essas consequências drásticas do pecado, não. Deus fez o homem, como disse Salomão em Eclesiastes, Deus fez o homem bom e justo, mas o homem buscou muitas invenções. E com essas buscas de invenções surgiram o sofrimento na vida humana. Então não é Deus o autor do sofrimento e nem fez o homem para sofrer. Então as pessoas precisam pensar antes de falar do nosso Deus, que a Bíblia chama ele de bondoso, de benigno, e que a sua benignidade dura de gerações a gerações. Outro ponto é a questão da teologia da prosperidade. Os teólogos da prosperidade dizem que o crente não pode sofrer. Então, se alguém estiver sofrendo é porque está em pecado, porque não tem fé.
porque a vida cristã tem que ser só de mar de rosa, alegria, bonança, a ausência de sofrimento, a ausência de pobreza, a ausência de preocupações. Não é bem isso que a Bíblia diz, né? O que Cristo disse e vários outros discípulos de Cristo, como Paulo, é que a tribulação produz paciência, experiência. Jó, que era homem reto, fiel, justo, temente a Deus, sofreu. José também, que era homem reto, fiel, justo, sofreu. Então diversos outros sofreram e eram fiéis. Então não significa que o sofrimento é por causa da pobreza e nem por causa da falta de fé ou por causa do pecado. Não, o sofrimento muitas vezes pode ser o propósito de Deus. Já que o sofrimento veio por causa do pecado do homem, Deus se vale desse sofrimento para ensinar lições para o homem e abençoá-lo, seja a bênção espiritual quanto a bênção material. O segundo ponto é o problema do sofrimento. Nós acreditamos, como Deus fez Adão e Eva com livres escolhas, livre arbítrio, tinha liberdade. Eles optaram por desobedecer a Deus. E Deus já havia advertido eles que esta desobediência poderia trazer consequências drásticas, como de fato trouxe inclusive para o espírito, para a alma, para o corpo e para o habitat do homem. Porque ele disse, maldita é a terra por tua causa, espinhos e cardos te produzirá, para que o sofrimento houvesse também na vida do homem. E ele até disse, do suor do teu rosto comerás. Então observe que a desobediência, por causa da liberdade que o homem tinha de escolha, e ele fez as escolhas erradas, o sofrimento veio também na vida do homem. Então por isso que todos sofremos. E o cristão, ele não está livre também desse sofrimento, porque está inserido nessa sociedade pecaminosa, porque fomos resgatados. Mas a consequência do pecado ainda continua até o dia que Cristo nos transformar. Aí Cristo vai nos transformar e vai extinguir do nosso corpo todo sofrimento. Terceiro ponto do segundo tópico. Deus sabe que sofremos? Sabe que sofremos. Até porque ele advertiu diversos servos dele sobre essas questões do sofrimento, né? Cristo, ele chegou a dizer para os seus discípulos, no mundo tereis aflições. Mas ele advertiu, tende bom ânimo. Quer dizer, não é por causa das aflições, dos sofrimentos, que nós vamos viver desanimado. O apóstolo Paulo enfatiza isso, dizendo que nós somos atribulados, mas não vivermos sempre em tribulação. Podemos nos entristecer, mas não viver uma vida de tristeza. Ele vai dizendo diversas coisas em relação a este sofrimento. Podemos passar por isso, mas não viver a vida inteira sobre esta causa. Porque a vida do cristão, ela é de sofrimento e vitória. Guerra e vitória, luta e vitória. Algumas derrotas, mas sempre ele se sai de todas elas com Cristo na mente e a esperança pronta para receber a bênção, seja o material ou seja o espiritual. A Bíblia diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer que tudo aqui é passageiro, tudo passa. E um dia estaremos para sempre com Cristo, como disse João, ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Quer dizer, não haverá mais sofrimento. Terceiro tópico, a defesa da nossa esperança. Nós precisamos defender a esperança, estar preparado para responder com mansidão. É lógico que precisamos. Quando as pessoas perguntarem a razão da nossa fé, nós devemos responder com razão, quer dizer, com inteligência, com raciocínio. A vida cristã, ela não é um salto no escuro. Não significa que nós não temos resposta. O cristão, ele crê sem a inteligência. Não, senhores. Nós temos uma resposta convincente. Por que servimos a Deus? O que é o culto racional? É o culto da razão, é o culto do entendimento. Como entendemos a fé? Como entendemos a fé? Com a inteligência, com raciocínio. Então a razão, o raciocínio, a inteligência, o entendimento, nós servimos a Deus com essas questões. Sabemos por que servimos a Deus, não é um salto no escuro. Não estamos ali para bater o martelo sem saber o porquê, não, senhor. Temos respostas, sim, de Deus para a vida cristã, para a esperança, para a fé pela qual nós professamos. E o segundo ponto é a apologética que é cristã. A apologética cristã não é simplesmente o fato de defesa. A apologética é defesa, mas não é somente defender a fé para ganhar um debate, mas explicar com inteligência a ponto de convencer os contradizentes. Quando as pessoas perguntarem a razão da nossa fé, temos que ter respostas inteligentes, respostas com razão,
respostas certas, adequadas, convincentes, que as pessoas vão ouvir e vão ser convencidos desta fé, desta verdade. Porque não são coisas obscuras. A fé cristã não é uma ordem secreta que ninguém deva saber o que é a fé, o que é o amor. Por mais que não entendamos, mas aquilo que entendamos, quando eles buscarem a razão da nossa esperança. Por que esperamos? Por quem esperamos? De onde viemos? Para onde vamos? As questões elas têm respostas convincentes na Bíblia, a ponto de convencer as pessoas. Ela está convicta de que nós estamos do lado da verdade. E contra a verdade ninguém prevalece. O segundo ponto é mansidão e temor. É o terceiro e último ponto. Mansidão e temor, quer dizer, responder com mansidão, sem a ignorância, sem ofender as pessoas, com temor, com o objetivo de que eles ouçam e entendam, não somente ganhar o debate. Apologética, ou quando alguém perguntar a razão da nossa fé, não é ganhar o debate, dizer ganhei, ser vitorioso. Isso aí não é o de menos, mas sim convencer as pessoas de que estamos do lado certo, do lado da verdade, e que se essas pessoas aceitarem esta verdade, este é o maior valor. Então, por isso que é responder com inteligência, com mansidão, sobre as ordens do Espírito de Deus. Portanto, professor e professora, que os nossos jovens, neste dia que estamos estudando esta lição, possam sentir-se cada dia mais interessados pela palavra de Deus, estudá-las para ter umas respostas ao mundo e a todos que perguntarem a razão da nossa fé, de forma que possa trazer pessoas para esta fé também. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua aula e abençoe a sua classe.